Fala galera, tá na bad? Se você está preocupado com questões de fuso horário, eu tô aqui para te dar uma boa notícia. A dica hoje, a aula de hoje é sobre fuso horário. Uma segunda parte da aula de fuso horário. A primeira parte já está lá no canal, para quem ainda não viu, corre lá, se inscreve, assiste essa aula, fuso horário parte 1. Aqui nós estamos indo para a parte 2, para que a gente feche essa parte aqui de cálculo de fuso horário, beleza? Eu dividi aqui em 3 regras para se calcular qualquer probleminha acerca de fuso horário. Existem materiais, autores que podem dividir em 4, em 5 regras. Particularmente acho que dê para fechar em 3. Vamos lá. Regra 1, primeira regra. Eu vou ter aqui o seguinte: sempre que o problema me apresentar hemisférios opostos, eu tenho que somar os graus. Por exemplo, o professor Patrick parte de Belo Horizonte, 45 graus oeste, com destino a 120 graus leste. Perceberam que eu usei aqui 2 hemisférios? Eu usei 45 oeste e 120 leste. Logo, a primeira regra diz que eu devo somar hemisférios opostos e subtrair os graus quando os hemisférios forem iguais. Então, se eu tenho 2 hemisférios, 2 graus leste, eu preciso subtrair 2 graus no oeste, eu também preciso subtrair 2 hemisférios iguais, eu subtraio 2 hemisférios opostos, eu somo esses graus. Então essa é a regra 1. Na regra 1, a primeira coisa a se observar: os hemisférios são iguais ou são diferentes? Se são iguais, eu subtraio. Se são diferentes, eu somo. Ponto. Nada mais. Então aqui nós vamos ter a regra 1, somente isso: observar se são iguais ou diferentes. Regra 2. Na regra 2, eu preciso pegar o resultado da regra 1, dessa soma ou dessa subtração, e dividir por 15. Professor, por que 15? Quando a gente pensa na circunferência do planeta Terra, ele se apresenta com 360 graus. Um dia tem duração de 24 horas. Quando eu divido a circunferência do planeta Terra pelas 24 horas de um dia, movimento de rotação, que a gente acaba arredondando para 24 horas, mas esse é um tema para a próxima aula. Então a gente tem que pensar em 24. Eu tenho o resultado de 15. O que esse 15 simboliza? Que o Sol ele consegue iluminar quase com a mesma intensidade, com pouca diferença, dentro de um gomo de 15 graus. A gente pode imaginar o planeta Terra sendo dividido em linhas longitudinais como uma mexerica, se apresentando em gomos. Então cada gomo é dividido em 15 graus. Ali dentro a intensidade da luminosidade é quase que a mesma. Então quando eu penso de 0 a 15 graus, eu tenho ali uma intensidade de luminosidade muito parecida. De 15 a 30 já muda, graças ao ângulo, esse grau de arredondamento do planeta. Então eu preciso dividir por 15 o resultado da primeira regra. Eu somo ou subtraio, divido por 15. Caso exista resto, eu preciso multiplicar esse resto por 4. Filho de Deus, esquece aquela ideia de descer zero e colocar vírgula. Isso se chama início do fim. Isso vai te levar ao erro, muito provavelmente. Então, caso exista resto, esse resto vai ser dado em graus, concorda? Uma vez que você vai precisar somar ou subtrair, pela regra 1, graus. O resultado da soma ou da subtração de grau mais grau ou grau menos grau, filho de céu, não pode ser pirulito, tem que ser grau. Então, se a cada 15 graus correspondem a 60 minutos, nós vamos observar se 15 está para 60, 1 grau está para 4 minutos. Por isso nós vamos multiplicar por 4. Então, vou pegar o resto e multiplico por 4. O resultado da divisão é horas.
Por exemplo, 45 graus oeste, 120 leste. Eu vou somar isso, o resultado é 165. 165 dividido por 15, eu tenho 11, é uma divisão exata. 11 horas de diferença. O resultado aqui é a diferença em horas do ponto de partida até o ponto de destino. Ou seja, um dos pontos está atrasado 11 horas em relação ao outro e, em contrapartida, um dos pontos está adiantado 11 horas em relação também ao outro ponto. Então, vai ter alguém adiantado 11 horas e alguém atrasado 11 horas. O resultado da regra 2 nada mais é do que a diferença em horas entre os pontos. Tá? Um vai estar adiantado, o outro atrasado. Ok? Quando a gente muda para a regra 3, a regra 3, eu preciso sempre somar o resultado. Eu preciso primeiro somar a hora de partida da viagem, né? Vamos imaginar que a pessoa sai lá às 9 horas da manhã, com a duração da viagem. Vamos imaginar que a viagem durou 10 horas. Então, sempre somar 9 mais 10. Presta muita atenção. Por que sempre somar, professor? Filho de Deus, não é porque você está viajando, seja de avião, seja de navio, seja de jegue, que as horas elas param pelo fato de você estar viajando. Então vamos imaginar o seguinte: você entrou no avião às 9 horas, beleza? O avião decolou, já tem 1 hora que você está dentro do avião. Obrigatoriamente, quando você olhar para o seu relógio, se você entrou às 9, já tem 1 hora de voo, você obrigatoriamente vai estar observando 10 horas no seu relógio, o tempo passou. Então vamos imaginar que você entrou às 9, mas você ficou 10 horas dentro do avião. Quando você chegar no ponto de destino, o seu relógio obrigatoriamente tem que estar te apresentando 19 horas. Ok? Depois de somar sempre a hora de partida com a duração da viagem, eu preciso observar algumas coisas. Eu estou saindo de um ponto e indo para leste desse ponto, ou estou saindo de um ponto e indo para oeste desse ponto? Por que eu estou falando isso? Na primeira aula de fuso horário, na parte 1, eu apresentei para vocês que tudo a leste do ponto de partida eu preciso somar, porque tem horas adiantadas. E tudo a oeste do ponto de partida eu preciso subtrair, porque tem horas atrasadas. Então, a regra 3, eu vou somar a hora de partida com a hora de duração da viagem. Segundo ponto, eu vou observar se a viagem vai ocorrer a leste do ponto. Caso ela ocorra para o leste, eu vou pegar o resultado da regra 2, da divisão que eu fiz por 15, e somar aqui com a soma da hora de saída, da hora de partida da viagem com a duração da viagem. Por que eu vou somar, professor? Porque está indo para leste do ponto de partida. Se está indo para o leste do ponto de partida, tem horas adiantadas. Se eu estiver viajando para oeste do ponto de partida, eu preciso subtrair. Então eu vou somar lá a hora de partida mais a duração da viagem, mas quando eu viajo para o oeste do ponto de partida, eu devo pegar o resultado da regra 2 e subtrair, ok? Por esse resultado da soma de partida e com a duração da viagem. Então essas são as regras básicas aqui para se pensar em exercícios. Uma coisa muito importante, quando a gente fala de fuso horário, existem basicamente hora legal e hora solar, também chamada de verdadeira ou real. Ok? Então vamos pensar aqui. Basicamente vai funcionar dessa forma. A hora legal, eu sempre penso em horas arredondadas. Portanto, eu sempre penso de 15 em 15 graus. Ok? E na hora real ou solar, também chamada de verdadeira, eu vou considerar aqui os minutos. O que o Enem cobra é a hora
legal. Portanto, eu devo pensar de 15 em 15 graus, considerando de hora em hora. Se porventura um exercício do estilo Enem ou um item Enem no momento da prova do Enem te apresentar horas e minutos, o próprio autor do item vai colocar lá: assinale a hora aproximada, porque as respostas estarão com horas exatas, arredondadas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, por exemplo, esses dias eu peguei um exercício para ajudar um colega e tinha lá, deu 9 horas e 8 minutos. Encontre a hora aproximada. A hora mais próxima desse resultado eram 9 horas da manhã. Então, a gente sempre deve pensar de maneira arredondada, de hora em hora, ok? Essa foi mais uma aula Bons Estudos para você. Quem não segue ainda o canal, essa é a sua oportunidade. O que você está fazendo aí, meu filho? Corre lá, se inscreve, aciona o sininho para ficar sabendo sempre a notificação de novas aulas. E, obviamente, para ficar sabendo também de novos materiais, nova aula, segue lá no Instagram, Geografia com Patrick. Fui, abraço galera, valeu!